E aí galera, estamos aí em mais um vídeo na web. Eu fiquei afastado esse ano, ia fazer mais vídeos sobre Enem, mas fiquei afastado porque foi um ano muito corrido. Eu faço duas faculdades e aí teve concurso do Ministério Público, agora concurso do BNB, e eu não consegui me organizar, estou me mudando. Aqui está o novo espaço que a gente vai utilizar. Tudo bagunçado ainda, enfim, um ano difícil, um ano complicado. Mas aí eu quero comentar com você aquela questão do Enem, que é super polêmica, 37 do Pajubá e tal. E para não ficar uma coisa chata só você me assistindo a falar, eu vou tentar inventar uma coisa diferente. Como a minha barba tá enorme, hoje é sábado, não tem barbeiro, e eu não achei meu aparelho de barba, eu vou tentar abrir uma tesourinha que eu tenho de quebrar galho e tentar fazer um barbeia e fala. Será que funciona? Não sei, vamos tentar. Eu vou tentar cortar um pouco a minha barba, na verdade, quando eu falo sobre essa questão do tal do Pajubá. Ó, a questão diz o seguinte, ó. Deixa eu ler ela primeiro aqui. Ele tem um texto que ele apresenta a questão, né? Ó. Aquendo o Pajubá. Conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem no Yorubá, a linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Nhaí Amapô, não faça a louca e pague meu acué. Deixe de eque, senão eu puxo teu picumã. Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, é porque você manja alguma coisa de Pajubá, o dialeto secreto dos gays e travestis. Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, um advogado afirma: é claro que eu não vou falar durante uma audiência ou numa reunião, mas na firma, com meus colegas de trabalho, eu falo aqué o tempo inteiro. Brinca. A gente tem que ter cuidado de falar outras palavras, porque hoje o pessoal já entende, né? Tá na internet, tem até dicionário, comenta. O dicionário a que se refere é o Aurélia, a dicionária da língua afiada, lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Ângelo Vip e por Fred Lieb. Na obra, há mais de 1.300 verbetes revelando a significação das palavras do Pajubá. Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe-se que há claramente uma relação entre o Pajubá e a cultura africana, numa costura iniciada ainda na época do Brasil colonial. Agora vem a questão. Na perspectiva do usuário, o Pajubá ganhou o status de dialeto, caracterizando-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente porque, assim, entendeu a pergunta? Ele está dizendo o seguinte, olha, o Pajubá caracteriza-se como um patrimônio linguístico, né? Ele ganha status de dialeto na perspectiva do usuário. O Pajubá ganha status de dialeto. Caracteriza-se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente porque ele se caracteriza como patrimônio linguístico. Percebe que assim você não precisa saber uma palavra de Pajubá para responder essa questão, ok? Aí por que ele se caracteriza como um patrimônio linguístico? Por ter mais de 1.000 palavras conhecidas. Não, ele não é um dialeto conhecido. Isso o texto está afirmando. Ele cada vez mais acaba sendo conhecido por ter internet e tal, mas se você não é um cara do meio LGBT, LGBT+, LGBTQ, sei lá, você não vai conhecer esse Pajubá. Então não é por isso que ele é um dialeto. Por ter palavras diferentes de uma linguagem, por ter palavras diferentes
de uma linguagem secreta? Não, e isso na verdade até ficou meio estranha essa frase. Por ter palavras diferentes, as palavras que ele tem são diferentes de uma linguagem secreta, ou são palavras diferentes pertencentes a uma linguagem secreta? Compreende? Ficou estranho essa frase. O de, ele tem essa coisa, né, de tornar a sentença inexata, né? Eu falo para você assim: a bolsa de Juliana. Você não sabe dizer se Juliana é uma pessoa e a bolsa pertence a Juliana, ou se Juliana é um tipo de bordado e a bolsa tem um estilo desse bordado. Bolsa de Juliana como um bolsa de bordado, como bolsa de um tecido que se chame Juliana. Percebe? O D tem essa coisa difícil. Então também não, a B, porque até ficou difícil essa frase de você precisar ela. A C, ser consolidado por objetos formais de registro. Eu acho que essa aqui deve ser a correta, né? Objetos formais de registro. Bom, tem um dicionário com mais de 1.300 verbetes, né? Ele tem uma base consolidada no dialeto africano. Então tem objetos formais de registro, dialeto africano, por exemplo, né? Que podem, a partir disso, consolidar ali um dialeto de alguma forma, né? A partir disso, consolidar, dar uma característica de patrimônio linguístico, justamente por ele ter essa origem, como afirma o texto aqui, que tem essa origem lá no Brasil colonial, lá na cultura africana. Então, parece que tem objetos formais para você afirmar isso. Até se parece algumas coisas, né? Se você já viu se você já frequentou algum tipo de religião de matriz africana, meio que parece um pouco essa coisa, Amapô, Inhaí, né? Lembra um pouco essa coisa, né? Então, acho que a C, me parece até agora. A D, ser utilizado por advogados em situações formais. Ao contrário, está falando que ele não usa em situações formais, até porque o direito é muito rígido, né? Cada vez tensionando um pouquinho menos, mas ele é muito rígido ainda em sua linguagem, né? E, ser comum em conversas de ambiente de trabalho. Não é comum em conversas de ambiente de trabalho essa linguagem, né? Essa história do Pajubá. Então, bom, a resposta deve ser a C. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a polêmica. Nem vai dar pra cortar, eu acho, porque tá a luz como tá aqui. Eu não consigo enxergar a barba, eu tô sem espelho. Enfim, em casa tá tudo pro ar, pra cima, pra baixo aqui. Tá tudo difícil. Enfim. Tá, então agora sobre essa polêmica. Até o presidente eleito, Bolsonaro, falou sobre duas coisas. Que vai mudar porque não precisa ter essa questão tão aprofundada LGBT nos testes de Enem, e porque tem alguma ligação do PT com isso. Os filhos do Bolsonaro postaram isso nas redes sociais, o Bolsonaro falou sobre isso. Então, bom, vamos lá. Questão de ter o PT no meio dessa história. Diretamente não, porque a atual diretora do INPE, ela foi indicada pelo DEM após o governo Temer. Então não tem uma ligação nem de viés com o PT. As questões do Enem pertencem a um banco de questões que tem mais de 10 mil questões. E claro que essa questão pode ter sido desenvolvida por alguém com um pensamento alinhado da esquerda. Pode ser que não, pode ser que sim, é provável que sim. E provável até que seja alguém do meio LGBT que compôs esse texto e que compôs essa questão. Claro. Por exemplo, eu não sou do meio LGBT e só sei dessa história de Pajubá porque eu assisti uma vez um programa no YouTube, que é um programa que é apresentado por uma menina que ganhou The Voice, uma menina, não me lembro o nome dela agora, uma outra moça que é trans, tem uma banda também, um cara que chama-se Fefeco, sei lá. E aí eu vi esse programa e no final do programa, eu acho que era o Lineker que estava sendo entrevistado, e no final do programa eles têm uma questão que eles fazem assim: se você conhece o Pajubá, daí eles falam que é um dialeto, por isso que eu sei mais ou menos a que se refere isso. Mas então, é provável que seja alguém do movimento LGBT, e talvez seja alguém de orientação ideológica de esquerda. Mas não porque o Enem foi desenvolvido, isso não cabe mais. Até porque, como eu te falei, a direção do Enem hoje é de alguém ligado ao DEM.
Agora vamos lá, Zander, você acha que é legal fazerem perguntas sobre o Pajubá, por exemplo? Percebe que não foi sobre o Pajubá a pergunta. Ele colocou o Pajubá, a pergunta é sobre, a pergunta na verdade é se você consegue identificar algum elemento que possa justificar o porquê de uma linguagem se caracterizar como patrimônio linguístico. Podia ser Pajubá aqui, podia ser outra coisa, podia ser a linguagem do Plock, se a linguagem do Plock tivesse essa relevância e fosse a linguagem do P, se você é mais antigo, talvez você saiba disso, mas se tivesse alguma base cultural para a linguagem do P, no caso do Pajubá tem a matriz africana, e poderia ser qualquer outra coisa. Então não foi. É que aí que tá, entendeu? Não, na real não tem uma ligação direta com o Pajubá, a questão. Ele usou o Pajubá como elemento para utilizar uma questão falando sobre o patrimônio linguístico, compreende? Não foi sobre o Pajubá em si. E acho que não tem nenhum problema. Se você quer saber, na Escócia agora, saiu até na mídia aí hoje ou ontem e tal, na Escócia agora a discussão sobre a comunidade LGBT+, é uma discussão que é colocada nas escolas como currículo, ou seja, para você saber um pouco sobre a história dos movimentos LGBTs, para você saber um pouco sobre a realidade LGBT, e isso no intuito de desenvolver uma comunidade que consiga aceitar melhor toda a sua diversidade, né? Uma comunidade futura, né? Os alunos, uma comunidade futura que consiga aceitar melhor a diversidade e consiga a partir daí afastar qualquer tipo de homofobia nesse sentido. E se você quer saber, a Escócia é um país que deixa de ser crime a homofobia bem tarde. Acho que em 1980 deixou de ser crime. Homofobia não. Deixou de ser crime a prática homossexual. Em 1980 deixou de ser crime. Um pouquinho depois da Inglaterra, se não me engano. Compreende? Foi crime a prática homoafetiva na Escócia. E eles tendo dar esse passo hoje justamente para poder fazer esse resgate histórico e aceitar a diversidade das pessoas. Cara, não tem nenhum problema com isso. O Enem é aplicado para adolescentes. Então, pessoas que têm lá os seus 16 anos, 15, 17, 18. Então, são pessoas que, claro, na sua personalidade estão ainda em cristalização moral, e isso a psicologia vai nos dizer. Está cristalizando-se a personalidade dessa pessoa, sim. Tanto que uma das cidades chaves para desenvolver esquizofrenia até os 15 anos, e depois 35, e depois 60 e pouco, se eu não me engano. Justamente essa coisa do 15 anos, para desenvolver outras coisas como psicopatia e tal, mas enfim, isso aí é de outros estudos lá, estudo de psicologia forense, outras histórias assim. Então sim, essa é uma idade importante para cristalizar a personalidade da pessoa, justamente por isso é importante você colocar em discussão essas questões que dizem respeito à aceitação da diversidade da sua sociedade, com certeza. Então eu não vejo nenhum problema, não houve uma doutrinação nessa questão. Poderia ser uma questão até mais específica em relação à história LGBT, ao movimento LGBT, à condição LGBT, porque, meu amigo, é uma realidade, está aí, e sim, é preciso tratar isso desde a adolescência, sem sombra de dúvidas, para que você consiga construir ambientes mais saudáveis nas universidades, mesmo nos ensinos médios, no mercado de trabalho, enfim, na sociedade como um todo. Me parece importante colocar em discussão. Essa questão em si não teve nada demais, nem é uma questão que trata especificamente sobre Pajubá. E se tratasse especificamente sobre Pajubá, aí eu acho que teria problema, porque de novo é um dialeto, você estaria tendo que colocar as pessoas para aprender um dialeto, é complicado isso. E aí tem milhares de dialetos que você poderia colocar, de matriz africana, indígena, de vários locais. A cultura amazonense é muito forte, a cultura do Acre, a indígena tem uma coisa muito forte do dialeto. Também você vai ter, na verdade no Brasil, essa coisa de sotaques carregam sempre um pouco do dialeto das pessoas que estão ali, né? Você vai ter isso no interior da Bahia, você vai ter isso nos Pampas, no sul, você vai ter isso em Santa Catarina. Então assim, vai ser meio complicada a história. Mas eu acho que a questão como está, não teve nenhum problema. Acho que não tem nada
a ser questionada. O gabarito deve ser a questão C. E eu volto para a gente falar no decorrer, se organizar bem o espaço. Quem sabe eu não volte para fazer um barbeio e fala, porque para mim a realidade de barbear é uma realidade que tem que ser constante. E nem sempre eu consigo pegar o barbeiro por conta da minha agenda, e por isso fica essa coisa assim, meio talibã, né? Horrível. E eu acho que é isso, meus amigos. A gente se fala no próximo vídeo, ok? Por enquanto, para vocês, um grande abraço. Ó, vou tirar isso aqui. Tem que comprar uma máquina de tosar, né? Que a minha estragou. Mas a gente vai se falando. Eu vou voltar esse ano com os trabalhos de Enem um pouco mais pontuais, viu? Por enquanto, um grande abraço e até a próxima.